Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre um tema muito legal, o tema games. E como a inteligência artificial veio crescendo junto aos games, desde a sua origem lá nos anos 60, ao longo das décadas, como que a inteligência artificial foi entrando nos games, como ela foi aperfeiçoando os games, como estamos hoje e qual que vai ser o futuro. Então vamos dar uma olhada para o passado, para o presente e para o futuro. Então, se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui o like neste vídeo, comente aqui o que você acha que vai ser os próximos passos dos games. Também, se você quiser escrever comentários sobre sugestões para os próximos vídeos, escreva aqui e não deixe de compartilhar esse vídeo, obviamente. E claro, não deixe de conferir sua inscrição no canal, beleza? Vamos lá, a inteligência artificial ela andou de mãos dadas junto ao segmento de games desde o começo dos anos 60 e já fazem várias décadas. E por quê? Porque quando a gente vai construir um jogo onde se tem um oponente, é necessário dar a ele, a esse oponente, uma forma primitiva de simulação de comportamento inteligente. Aí quando a gente volta para os anos de 1961, 1962, quando a gente tem o primeiro jogo interativo que foi construído e desenvolvido por um estudante do MIT, que chamava Steve Russell, e a sua equipe também estudava na universidade. O jogo se chamava Space War, onde duas pessoas ali controlavam certos tipos de aeronaves que você ainda poderia escolher para combater entre si. E nada melhor que a gente mostrar esse jogo juntos, porque eu acho interessante a gente olhar para a história, para a gente entender ali como começou a esse casamento entre inteligência artificial e os games. Então esse aqui é o Space War, onde duas pessoas controlavam tipos diferentes de espaçonave que deveriam combater entre si. Lembrando que nessa época existia uma dificuldade de criar uma forma automatizada de oponente, então se criou um jogo onde você tinha que necessariamente ter duas pessoas. É basicamente isso, você vê duas naves aqui jogando entre si, atirando uma na outra, e aqui você vê uma aeronave sendo destruída. Então aqui a gente marca o início dos games lá nos anos 60. Só que aí houve a necessidade de você colocar oponentes nos jogos para que você pudesse jogar sozinho, você não precisaria jogar com alguém. Foi aí que começou o desenvolvimento de inteligência artificial de forma bem tímida, tá? E aí a gente tem que até entender um pouquinho o lance da inteligência artificial para os games e o lance da inteligência artificial para a área acadêmica. Porque a inteligência artificial no meio acadêmico, ela tenta resolver problemas complexos. Já nos games, ela busca oferecer uma experiência mais lúdica e realista ali para os gamers. Então vamos lá, depois desse grande lançamento, a gente vai para outro lançamento depois de alguns anos. A gente está falando aí mais ou menos de 13 anos, quando sai o Pursuit e o Quack. No Quack você já vê a aplicação de padrões de movimento, ou seja, você tinha essa super máquina onde você tinha uma arma e tinha que atirar num objeto móvel, no caso ali um animal voando, um passarinho, uma ave, e esse pássaro, essa ave, ela tinha um padrão de movimento irregular, ela ficava se movimentando pela tela, então existia uma programação que ele ficava fazendo com que a ave voasse de um lado para o outro, você tivesse que atirar nela. Inclusive esse console, esse arcade, você muito provavelmente deve ter visto, se você é uma pessoa mais antiga, em algum fliperama de bairro, lá nos anos 90, uma relíquia dessa linda disponível para você jogar. Inclusive ela é bem familiar para mim, para você ter uma ideia. Já o famoso Pac-Man, lá dos anos 80, a gente já vê aí 6 anos depois do Quack, do Pursuit, ele já utiliza também inteligência artificial, onde cada fase os fantasmas eles adotam um nível de dificuldade diferente e os fantasmas eles adotam também um tipo de personalidade. Então você tem o fantasma vermelho, o fantasma branco e outras cores, onde cada um tem um tipo de personalidade e cada um também tem padrão de movimento diferente. Tem um que ele é mais ágil, um mais lento, um que te engana. Então eles começam a ter ali a sua própria personalidade. Já em Battle Cruiser, que é um jogo que saiu em 96, depois de 16 anos passados ali do desenvolvimento do Pac-Man, ele chega com uma posição de primeiro jogo a utilizar redes neurais em games comerciais. O que é isso? Rede neural é quando você começa a fazer com que o game aprenda com o seu jogo. Vou dar um exemplo. Você está jogando FIFA e está jogando a bola sempre do lado direito quando você vem na transversal e você faz gol. Isso acontecia muito porque eu fazia isso. O jogo ele começa a aprender que você tem um padrão de jogo e ele começa a evitar que você continue com esse padrão. Então ele começa a defender mais naquele canto que você começa a jogar bola. Então isso
é muito interessante, isso marcou também a geração dos games, porque foi algo que fez com que a máquina aprendesse com o seu jogo. Além de que a implementação das redes neurais em games comerciais. Depois veio 1998 com o Half-Life. Foi um jogo que marcou uma geração, que inclusive veio o Counter-Strike depois disso, né, o CS, e o Half-Life ele se torna o primeiro jogo com inteligência artificial até o momento, e ele utiliza o que a gente chama scripts dentro de um jogo. O que é isso? Quando o jogo foi lançado, antes de vir para o mercado, ele lançou esse jogo para beta testers. O que acontece? Esses beta testers, que são jogadores que ficam jogando ali o jogo várias e várias vezes, ele marcou padrões de jogabilidade dentro do jogo, fazendo com que o jogo pudesse se antecipar a alguns tipos de padrões. Vamos dar um exemplo aqui. Você está entrando num salão onde tem vários jogadores, né, vários oponentes, e ali você sempre entra pela direita, anda para tal lugar e começa a atirar em todo mundo. Então, o jogo entendeu que existiam esses padrões e através desses scripts, ele já sabe que se você entrar por aquele lado, ele vai te pegar de, sei lá, do seu outro lado, nas costas, enfim. Então, ele já utiliza scripts de previsibilidade de jogo. Então isso foi muito legal que apareceu no Half-Life. Inclusive no 007, que saiu um ano antes, já existia esse padrão através de scripts. Você pode ver, quando você joga 007, quando você entra em determinado momento, em determinada fase, você ativa determinada ação do seu oponente. E depois vem na sequência o queridinho The Sims em 2000, 2 anos depois de Half-Life, onde ali você não tem um inimigo, você não precisa criar uma simulação de vida para o seu oponente. O que eles visam ali é a interação, a emoção com o jogador. E aí que é criado o NPC. Então o computador ele começa a atuar junto com você através dos NPCs. E aí a gente vê o NPC ganhando grande destaque pela profundidade emocional dos seus agentes inteligentes. É a partir daí que a gente vê a criação e a evolução dos NPCs nos jogos. Fora as empresas investindo muito dinheiro nisso. Então agora que a gente vê uma nova era. E aonde que vai o mercado a partir dessas evoluções? Então vamos lá, vamos ver agora as inovações que já estão acontecendo no mercado. Lembra que a Half-Life criou aqueles scripts utilizando como base os beta testers jogando, e aí você cria ali um padrão de jogo para você meio que delimitar como vai ser a jogabilidade? Agora a gente tem a inteligência artificial já analisando o seu perfil de jogo, todas as possibilidades que o jogador pode fazer num jogo, e ele já se autoajusta. Então ele cria um script de roteiro na hora que você está jogando, ou seja, não existe uma memória de jogo já embutida no jogo. Essa memória de jogo vai estar sendo criada na hora que você está jogando. Isso vai reduzir tanto o tempo da construção do jogo quanto o custo, obviamente, mas como vai melhorar a experiência do jogo para cada usuário. Cada usuário vai jogar esse jogo de uma forma diferente. Seguindo nessa linha também, a gente tem a evolução dos NPCs. Os NPCs eles vão ganhar vida e vão interagir com você da forma que você estiver interagindo no jogo. Eles vão falar o que tiver vontade de falar e não vão ter ali padrões e frases já escritas. Ou seja, só com essas duas grandes evoluções a gente vai ter uma redução muito drástica, tanto na questão de valor, né, para se desenvolver um jogo, porque hoje um jogo você passa de dezenas de milhões de dólares, às vezes centenas de milhões de dólares para ser construído. Ao mesmo passo que você economiza no desenvolvimento do jogo, você tem um jogo muito mais rápido sendo construído. A gente está vendo aí o GTA 6, quantos anos já se falaram desse jogo, ele está em desenvolvimento e não sai. Imagina agora a gente fosse falar de um GTA 7, a velocidade que um jogo desse sairia, a velocidade que ele estaria disponível ao mercado. Então, a gente tem essa questão de economia, tanto de custo quanto de tempo. Fora a inteligência artificial atuando dentro do desenvolvimento de um jogo. Então, como eu falei, roteirista vai criar muito mais fácil as falas dos personagens, seja através de um NPC inteligente ou roteirista utilizando a inteligência artificial para construir essas frases, porque antes ela tinha que ser escrita na mão. Imagina você escrever, pensar, fazer um encadeamento de todas as informações que são faladas no jogo, isso é muito complexo. Agora, quando você tem uma inteligência artificial treinada para aquele jogo, ele já vai te responder e criar ali todas as suas interações muito mais rápidas. Além disso, a gente vê a inteligência artificial ajudando na geração de conteúdo
procedural. O que é isso? É o PCG, que a gente chama dentro do mercado de games, que é uma tecnologia que utiliza algoritmos de inteligência artificial para produzir conteúdos de jogos em tempo real. É mais ou menos o que Minecraft trouxe para o mercado quando cada vez que você joga, você constrói, por exemplo, um mundo novo. Não existe um roteiro onde você vai passar no jogo. Cada vez que você liga o videogame, você vai ter ali uma experiência totalmente nova, onde você vai criar novos mundos. Imagina então, em vez de você jogar The Last of Us, onde você tem roteiro para passar até o fim, você pode criar ali qualquer roteiro ao longo do jogo. Então isso é muito legal. A inteligência artificial criando do zero o jogo no momento que você está. Muito legal mesmo. Além disso, a gente vê a inteligência artificial aplicada também para regular o nível do jogo. Quantas vezes você está jogando um jogo, você tô na dúvida se eu vou no easy, se eu vou no medium ou no hard. Às vezes você vai no mais fácil para começar a jogar, mas você vê que é muito fácil, você vai para o médio, já começa a ficar muito difícil. Então, a inteligência artificial, ela vai ajustar de acordo com as suas habilidades, de acordo com como você joga mesmo, ele vai regular o nível de dificuldade. Se ele vê que você está passando muito fácil, ele já começa a dar uma dificultada. Ou se você tem, sei lá, um chefão que você não consegue passar de jeito nenhum, ele vai te facilitar um pouco. Então, isso é muito legal porque eu lembro quando eu era criança que eu jogava muito alguns jogos de Super Nintendo, Mega Drive, eram impossíveis de você passar em determinados chefões. Fui passar agora, depois de anos. Então, isso não existia e vai começar a existir agora. Então, isso aqui é muito legal também. Além de ele ajustar a dificuldade do jogo, a inteligência artificial também vai possibilitar a inserção de itens que muitas vezes não tem ao longo do jogo. Vamos dar um exemplo aqui. Você está jogando e está muito fácil. Ele começa a jogar elementos, começa a jogar mais oponentes, sabe? Ele se adequa à sua habilidade de fato. Então, por exemplo, quando você tem lá o 007 ou algum jogo mais recente, onde se você entra ali numa sala que tem 10 oponentes para você eliminar, e se ele vê que é muito fácil 10 para você, ele já começa a jogar 12, 14, ele começa a dificultar. Então, além de ele regular a dificuldade, ele vai regular a quantidade de itens que ele pode ir mesclando ao longo do jogo. Então, isso aqui é muito legal, também torna a experiência de cada vez que você joga diferente. E depois que a gente passa sobre tudo isso que a inteligência artificial está proporcionando para o mundo dos games hoje, com conceitos, com novas tecnologias, como que o mercado vai se comportar daqui para frente? Eu trouxe algumas notícias aqui que são muito legais da gente analisar. A primeira delas é que 60%, saiu uma pesquisa recente que cerca de 60% dos grandes desenvolvedores já utilizam inteligência artificial. Então já é um número que vem aumentando cada vez mais e vai chegar um momento que a gente vai chegar talvez a 100%, exceto a Nintendo, que a Nintendo é a única que ela já confirmou que não vai utilizar a inteligência artificial. Muito porque os jogos, acredito eu, seja para um público mais, vamos dizer assim, infantil, um pouco mais jovem. E aí você tem aquela nostalgia de jogar alguns jogos que talvez a inteligência artificial não traga a experiência necessária para esse tipo de público. Imagino que seja essa a ideia, tá? Não sei se é essa a ideia, mas seria a ideia que eu acredito que seja. E como resultado, a adoção maciça que começa da indústria dos jogos, não só da indústria dos jogos, mas das empresas, das pessoas que estão utilizando a inteligência artificial hoje, a gente vê, por exemplo, a Nvidia, que se torna a empresa mais valiosa do mundo hoje, passando Apple, passando várias outras marcas, se tornando a empresa mais valiosa, inclusive outras big techs como Google, como redes sociais, Meta, enfim. Então hoje ela é a empresa mais valiosa justamente com essa nova onda que a gente chama da era dourada, que é a era da inteligência artificial. Além disso, a gente já vê, por exemplo, o GTA já sugerindo que vai utilizar inteligência artificial para criar os NPCs realistas ainda no desenvolvimento que vai sair logo mais. Então essa é uma matéria que já saiu, já confirmando que o lançamento de GTA 6 vai ter inteligência artificial para os NPCs, o que torna uma experiência muito mais legal. Os NPCs com vida, tendo uma vida dentro do jogo e a gente interagindo com eles. Além disso, a gente vê o CEO da Ubisoft, que fez Assassin's Creed, Far Cry, dizendo que vai investir muita grana de inteligência artificial dentro dos jogos. Então essa é uma matéria que saiu recentemente, no qual ele fala que vai investir pesado nesse mercado. Além disso, a Electronic Arts ela já afirmou também que vai investir maciçamente nos próximos 5 anos para a inteligência artificial. E hoje ela tem um projeto muito legal, no qual ela está recriando o rosto de 11 mil atletas
para esportes universitários, ou seja, imagina que você está numa universidade hoje, já joga futebol, por exemplo, algum tipo de esporte, ele está recriando esses rostos dentro do game. Então você vai poder, por exemplo, utilizar você dentro do jogo. As pessoas vão poder te utilizar lá dentro. Então isso é muito legal, não vai ficar ali preso somente aos jogadores principais, e sim você vai poder jogar entre universidades. Isso é muito legal, inovação bem interessante que saiu recentemente aqui na adrenaline.com. Outra informação legal que eu separei aqui é que o CEO da NVIDIA, deixa eu ver aqui, ó. A notícia que eu falei, ó, EA Sports College Football 2025 usou IA para criar rostos de 11 mil atletas. Muito legal também. Além disso, eu trouxe uma matéria aqui do CEO da NVIDIA que ele afirma que jogos criados por inteligência artificial chegarão em menos de 10 anos. Ele está fazendo uma previsão, acho que até bem longa aqui. Eu acredito que muito menos tempo essas inovações todas vão acontecer, que vai ter uma revolução no mercado de games. Outra notícia que eu trouxe aqui legal também é que a IA, a inteligência artificial, já substitui desenvolvedores e grandes estúdios de jogos. Não é uma notícia boa, obviamente, porque algumas pessoas vão acabar perdendo emprego. Inclusive, os roteiristas hoje são os principais impactados com essa grande evolução, tá? Mas pode ser que aconteça também com outras categorias dentro dos games, como talvez o level designer, ou até mesmo o game designer, que é o cara que desenvolve toda a lógica do game, enfim. Mas aí a gente vê também alguns contrapontos do mercado, como por exemplo, o CEO da Rockstar acredita que a IA não roubará empregos na indústria de jogos. Ele acha que essas pessoas elas vão ser direcionadas para outras frentes. Então, existe aí uma discussão muito grande com relação aos empregos em si. Como eu falei, a Nintendo ela não vai utilizar a inteligência artificial para desenvolver jogos. Então, eles vão ainda se manter ali no clássico mesmo, para desenvolver os games, e não vai fazer o uso de inteligência artificial. Além disso, a gente vê também as ferramentas que possibilitam hoje você criar jogos de casa. Você pode, por exemplo, nessa plataforma que ainda não está disponível, que chama Google DeepMind, onde você pode criar jogos simples a partir de imagens 2D. Imagina então que você desenha um tabuleiro, alguma coisa, leva esse tabuleiro para o jogo e você pode criar jogos 2D. Muito legal também. A gente tem outras ferramentas que já criam jogos, tá? Mas essa aqui realmente tende a revolucionar muito. Uma outra curiosidade que eu não falei ao longo do vídeo, mas que as grandes indústrias estão utilizando. Então imagina para você recriar um jogo do zero, criando todo o cenário na parte visual, na parte computacional dentro do jogo. Isso demora muito. Inclusive saiu uma super interessante recentemente que as indústrias estão utilizando agora um novo formato de gravação dos ambientes que estariam dentro do jogo. Vou dar um exemplo. Você vai criar um jogo viking e vai recriar algumas montanhas, algumas ilhas, mares e por aí. Você, em vez de recriar tudo isso com o computador, você vai lá e utiliza de câmeras com inteligência artificial para fazer todo o mapeamento daquela região e o jogo parecer não, mas representar exatamente, fielmente, como seria você jogando naquele ambiente. Então isso é uma nova evolução. Isso já está acontecendo, isso não é novidade, mas já está acontecendo nos dias de hoje, também graças à inteligência artificial. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós falamos um pouquinho da história dos games e como a inteligência artificial ajudou o mercado de games a evoluir ao ponto que chegamos hoje e dos próximos acontecimentos que estão por vir e movimentar ainda mais esse mercado que hoje representa quase 4% do PIB global. Estamos falando aí de mais de 200 bilhões de dólares. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.